Você provavelmente já ouviu falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse, seja através das histórias bíblicas originais ou de algum tipo de referência moderna. Quando se trata do fim dos dias, você não pode ir longe sem esbarrar nos 4 cavaleiros. Então, quem são essas figuras misteriosas que cativam a imaginação popular de muitos? E o que eles representam? Olá, eu sou Ricardo Reman e seja bem-vindo ao canal História. Está escrito na Bíblia que o fim dos tempos terá um desfecho que poderá ser visto como algo saído de um filme de terror. Isso está descrito na última parte do texto sagrado do cristianismo, chamado Livro de Apocalipse. Este livro é o mais rico em simbolismo e ao longo de suas páginas surgem certos personagens místicos que entraram no imaginário popular. Dentre eles, talvez os mais misteriosos sejam os 4 cavaleiros do Apocalipse. Esses 4 cavaleiros são responsáveis por dispensar o julgamento divino na Terra. O número 4 provavelmente representa os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, mostrando a totalidade expansiva do julgamento em toda a Terra. Bom, a história bíblica descreve os 4 cavaleiros montados em cavalos de cor branca, vermelha, preta e amarela. O primeiro cavaleiro, um homem em um cavalo branco, é detalhado em Apocalipse 6:2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. João parece estar mais focado nos cavaleiros do que nos cavalos. Este primeiro cavaleiro está segurando um arco e recebe uma coroa. Está obcecado com a conquista. Nas Escrituras, o arco tem sido uma arma de longa data, de triunfo militar, e a coroa é o adorno do conquistador. Alguns estudiosos argumentaram que este primeiro cavaleiro é Jesus Cristo, que saiu para derrotar todo o mal do mundo. Ou seja, é um símbolo de esperança. Mas essa interpretação é inconsistente com o texto imediato e o simbolismo com os outros 3 cavaleiros. Assim, a maioria dos estudiosos reconhece o primeiro cavaleiro como aquele que representa a conquista militar. Ele também pode representar o anticristo, que em breve emergirá como uma falsa imitação de Jesus Cristo. Quanto ao cavaleiro vermelho, ele é montado por aquele que apela ao derramamento de sangue em conflitos armados e guerras. Por esta razão, ele está armado com uma espada. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Além disso, o vermelho simboliza o início da dor. Como uma espada na mão e pronto para a batalha do Apocalipse, o cavaleiro pode criar uma carnificina em massa. E alguns dizem que o vermelho é como fogo, mas também que apresenta o mais óbvio, o sangue que escorre da humanidade. Enquanto alguns consideram que é o símbolo que profetizou uma guerra civil, outros acreditam que é a perseguição aos cristãos no início da religião. E em seguida, temos o terceiro cavaleiro, que representa a fome. Este cavaleiro está montado em um cavalo preto e carrega uma balança na mão para representar a forma como o pão ou alimento era pesado naqueles tempos. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, eis um cavalo preto, e sobre o que ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo, por um dinheiro, e 3 medidas de cevada, por um dinheiro. E não danifique-se o azeite e o vinho. Entre os 4 cavaleiros, somente com este, se recebe um mandato, junto com a sua anunciação: Mas não danifique-se o azeite nem o vinho. Assim, ele sugere a abundância de azeite e vinho. Mas a morte por fome é inevitável,
já que o trigo e os alimentos básicos em geral sofreriam sérios danos. Outra leitura é que cuidar do azeite e do vinho simboliza a salvação dos cristãos, que utilizaram esses alimentos em seus rituais. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: "Vem e vê." E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Somente nesta passagem nos dá o nome do cavaleiro, Morte. E segundo estudiosos, a cor do cavalo é mais precisamente como a cor de um cadáver. Hades é simplesmente uma referência ao lugar de detenção dos mortos, que aguardam o julgamento final. E que julgamento, com a morte, foram finalmente conquistados pelo Cristo ressuscitado. João cita os 4 atos desastrosos de julgamento: espada, fome, feras e pestilência, de Ezequiel 14:21, como o meu pelo qual 1/4 da terra é morta. De certa forma, este selo é uma culminação dos 3 anteriores, resultando em uma enorme quantidade de morte e destruição, mas é limitado a 1/4 da população da terra. Entender qual é o propósito da limitação a 1/4 da população da terra é difícil de entender. O fato é que, segundo Apocalipse, aqueles dias serão terríveis.